pessoal, seja muito bem-vindo no meu canal, no Mundo de Wesley Noturno. Eu já peço para que vocês deixem um like no comecinho desse vídeo, porque é muito importante para mim. O YouTube vai ver toda a interação que eu tenho com vocês e vai estar me ajudando, recomendando na plataforma. Basicamente, o YouTube vê o engajamento, likes, comentários, compartilhamentos e ele me ajuda recomendando aqui na casa, recomendando aqui na plataforma. Bem, esse vídeo ele é muito difícil de ser feito, mas é muito necessário. Desde que eu comecei a trazer vídeos aqui para o YouTube e a mostrar a minha vida, contar histórias aqui do exterior, mostrando desde como eu consegui documentação em Portugal, meu casamento, apresentei meu marido e mostrei meu marido em um vídeo passado, começaram a surgir muitas mensagens para mim. E-mails, minha caixa de mensagens no Instagram lotada, de rapazes novos, entre 19 até uns 25 anos, que vive e mexe e manda mensagem. Quero encontrar um sugar daddy para mim, apresente para mim um amigo do seu marido, me ajuda, quero sair do Brasil, quero casar, coisas desse jeito. No mundo perfeito e no mundo ideal dessas Alices que estão no País das Maravilhas, elas acham que não há perigo no exterior. Acreditam que só há perigo no Brasil, os riscos e as coisas ruins só acontecem por lá, mas aqui no exterior tem perigo também. Tem morte, tem assassinato, tem gente da pesada. Não só aqui, mas em todos os lugares do mundo. Hoje eu vou trazer para vocês uma história que aconteceu no Reino Unido, mas antes de trazer a história, eu preciso também apresentar para vocês o Rafael. Quem é Rafael? Rafael é um jovem que estava no Reino Unido, ele estava em Londres quando ele tinha 19 anos de idade, no ano de 2012, e o Rafael conheceu online, através de um aplicativo gay, Grindr, ele conheceu o então namorado dele. Rafael viveu com ele durante um mês, foi morar junto com ele, passou um tempo junto com ele, até que então Rafael voltou para o Brasil. Passado alguns anos, isso foi em 2012, quando foi em 2015, Rafael resolveu dar uma stalkeada, né? Quem nunca? Como é que tá meu ex? Será que meu ex tá bem? Será que ele casou? Será que ele tá namorando? Rafael foi lá no Google e digitou o nome do ex, Stephen Port. Só que o que o Rafael não esperava aconteceu. Apareceu para ele várias informações da BBC News, né? Um dos sites ali de informações do Reino Unido. Apareceu outros sites do Reino Unido, sites de toda a Europa, sites de todo o mundo, noticiando sobre, então, o ex-namorado dele, o Stephen Port. Rafael se mudou, o Rafael viveu em Londres em 2012, quando ele voltou para o Brasil, pouco tempo depois, em 2014, Stephen Port, o ex-namorado dele, ficou famoso no Reino Unido, ficou famoso na Europa toda como o serial killer do Grindr. Ele marcava encontros com os rapazes novos, aparentemente dos 19 até os 20 e tantos anos de idade, drogava, estuprava e matava. O Rafael, ele teve sorte, porque ele conseguiu sair de uma relação sem nem desconfiar que o inimigo dormia ao lado, vivia ao lado. Então hoje eu quero trazer para vocês a história do Stephen Port e para vocês, garotinhos novos que querem muito vir para o exterior, casar com um sugar daddy, tenham atenção, porque o Steve, ele dava dinheiro para os rapazes. Ele dava dinheiro bem mais alto do que os garotos receberiam em programa, mas depois ele drogava, estuprava, matava e deixava os corpos nas redondezas de um cemitério. Vamos lá, né? Vamos contar quem é o senhor Stephen Port. O Stephen Port, ele nasceu no dia 22 de fevereiro de 1975 em Sussex, no Reino Unido. Ele é responsável por assassinar pelo menos 4 homens e cometer múltiplos estupros. O Stephen recebeu uma sentença de prisão perpétua e uma ordem de prisão perpétua no dia 25 de novembro de 2016, o que significa que é improvável que ele volte a ser solto. O Stephen ele nasceu em Salton, Essex, e quando ele tinha 1 ano, ele se mudou para Dagenham, no leste de Londres, onde ele cresceu e onde os seus pais vivem até os dias de hoje. Ele foi descrito como um cara solitário e muitas vezes sofreu bullying na escola durante a sua infância. O vizinho do Stephen descreve ele como tendo uma personalidade peculiar e infantil, exibindo um comportamento estranho como homem adulto e brincando com brinquedos infantis.
Inclusive há relatos e há fotos do Stephen nas festas da empresa e nas discotecas. Todo mundo se curtindo, usando drogas, bebendo, e ele no cantinho com um carrinho ou com brinquedos infantis. A sua irmã descobriu que ele era gay e contou para os pais, que não ficaram satisfeitos e não aprovaram a orientação sexual do Stephen, e por conta disso, aos 20 anos de idade, o Stephen ele aluga um apartamento em Birkin, em Londres. Ele trabalhava como chefe de um depósito de ônibus em West Ham, e o Stephen ele também apareceu muito rapidamente no MasterChef. Ele foi descrito como tendo uma aparição atlética na época dos assassinatos. Ele ia para a academia, para o ginásio, por isso ele tinha um corpo em forma. Outra coisa que aconteceu é que na época ele já era careca, mas ele usava uma peruca loira. Então muita gente, inclusive as fotos do Stephen nos aplicativos, no Grindr, no Hornet, no Badoo, em todos os apps de encontro, ele está sempre com o corpo muito físico e com o cabelo loiro. Há fotos, inclusive, onde o Stephen aparece sem camiseta, mostrando o seu órgão genital, e ele está com a peruca em todas as fotos. Sobre as vítimas, o Stephen Port, ele conheceu todas as suas vítimas nas redes sociais online, gays e bissexuais. Os aplicativos de namoro ou conexão, ou seja, os aplicativos gays, traçavam as vítimas ao Stephen. Ele construiu biografias falsas, alegando que ele construiu um passado mentiroso. Ele dizia que tinha se formado na Universidade de Oxford e que tinha servido à Marinha Real. Em outro, ele deu sua ocupação como professor de necessidades especiais. Enfim, ele mentia nos aplicativos para seduzir as pessoas, para induzir as suas vítimas a chegarem até ele. O Stephen, ele também tinha uma tara, um fetiche por homens mais novos. Até a casa dos 25 anos, para ele, era o que dava. Acima disso, ele não curtia. Eram meninos novos. Menininhos novos. O Stephen usou um ácido de GHB. É uma droga de estupro, tipo um Boa Noite Cinderela, um pouco mais forte. Ele colocava esse ácido nas bebidas e as pessoas acabavam dormindo, aonde ele estuprava e assassinava. Ele fez isso com 4 delas, com 4 das suas vítimas registradas. Isso porque tem muita gente que acredita que possivelmente pode ser que tenha outras vítimas, mas que só foram registradas 4. Nas acusações também. A acusação disse que os exames pós-mortem nos 4 jovens que morreram revelaram que cada um tinha morrido de uma overdose de drogas com altos níveis de GHB. Mas o Stephen, subrepetidamente, usou outras drogas em suas vítimas. Ele usou poppers, que é muito comum você encontrar poppers em dark rooms, em balada. Você encontra poppers em discoteca, balada gay, dark room. Você encontra poppers na sauna. Não é uma droga difícil de você encontrar para comprar. É uma droga bem fácil de ser vendida e encontrada. Ele também usava Viagra. Ele usava também metanfetamina e cristal. Sua primeira vítima de assassinato foi o Anthony Walgate, de 23 anos de idade. O Anthony, ele era um estudante de moda, originário de Hull, que na ocasião trabalhava também como acompanhante, como garoto de programa. O Anthony foi contactado pelo Stephen no dia 17 de junho de 2014, onde o Stephen fingiu ser um cliente muito generoso que pagaria para ele 800 libras pelos seus serviços. Mais tarde eles se encontraram na estação de Latidos e em 19 de junho de 2014 o Anthony Walgate foi encontrado e declarado morto pouco antes das 8 horas da manhã. O próprio Stephen Port ligou para o serviço de emergência relatando que tinha um jovem desmaiado ou que provavelmente estava bêbado e tendo convulsão na frente do seu apartamento. As evidências que ligam o Stephen à morte de Walgate foram perdidas e neste momento o Stephen ele foi condenado por perverter o cursor da justiça em março de 2015, porque o seu relato da morte ele mudou muito. Toda vez que ele era contactado, ele alterava, ele mentia, ele acabou sendo preso por 8 meses, mas ele foi liberado em junho seguinte, marcando então eletronicamente, ou seja, ele foi fichado pela polícia, mas ele foi liberado. Entre agosto de 2014 e setembro de 2015, Stephen Port assassinou pelo menos mais 3 homens. O Gabriel, que tinha 22 anos e que havia se mudado da Eslováquia para Londres,
e tinha vivido brevemente com o Stephen. O Daniel, de 21 anos, que também estava lá e trabalhava como chefe. E, por último, o Jack, de 25 anos, que morava com seus pais em Dagenham e trabalhava como motorista de empilhadeira. Os corpos das últimas 3 vítimas, das 4, eles foram encontrados no cemitério da igreja de Santa Margarida, em Birkenhead. 2 dos quais foram encontrados pela mesma pessoa, que era uma senhora que estava passeando com o cão e tinha encontrado os 2 corpos. O Stephen tinha plantado uma nota falsa de suicídio no lado do corpo de um dos rapazes, do Daniel, que sugeria que o Daniel tinha sido responsável pela morte do Gabriel. Ou seja, o Stephen alegou, né, ele fez uma cartinha dizendo que o Daniel tinha matado o Gabriel e por isso, por peso na consciência, o Daniel tinha cometido suicídio. A polícia, infelizmente, comprou a história e alegou que estava ali, né? Eles tinham feito o desfecho. Eles acreditaram que, de fato, um tinha matado o outro e depois, por culpa, se matou. Fecharam o caso sem pesquisar. Essa história revolta muito a comunidade LGBT e os familiares, porque a polícia, em momento algum, fez um teste de DNA, pesquisou, foi atrás. Algumas pessoas culpam a polícia inglesa, a polícia britânica, de não ter agido por conta do preconceito, da homofobia. Então, isso fica em discussão. Se vocês forem pesquisar na BBC News, se vocês forem pesquisar online, vocês vão ver que a briga da família também é pelo fato da polícia ter ignorado e feito vista grossa nesses casos, né? E se a polícia não tivesse sido pressionada, muito provavelmente o Steve estaria até hoje matando outras pessoas. Os inquéritos originais das mortes retornaram vereditos abertos e a Nadia Persaud, a legista, ela disse que tinha algumas preocupações em torno da morte e que não foram respondidas pela investigação policial. Nesse caso, ela fala da morte do Daniel, né? Ela disse que a sua declaração continuou: o mais preocupante são os achados do patologista no manuseio manual antes da sua morte. E ela observou: o lençol em que foi encontrado embrulhado não foi analisado forensemente. E a garrafa de GBL, que foi encontrada perto do seu corpo, também não foi testado. Ou seja, não testaram nenhuma impressão digital ou DNA. Um detetive foi perguntado por que o lençol não tinha sido testado. Aí, né, começa a briga das pessoas porque a polícia não quis fazer nada. A polícia não quis fazer nada. Sobre a condenação, em 23 de novembro de 2016, o Stephen Port foi condenado pelas agressões por penetração, estupro e assassinato de Anthony, Gabriel, Daniel e Jack, bem como os estupros dos outros 3 rapazes que ele drogou, e 10 acusações de administrar uma substância com intenção, ou seja, de drogar as pessoas para transar depois. 4 agressões sexuais e ele foi condenado, culpado de todas as acusações. No total, 11 homens foram conhecidos como vítimas de Stephen Port. 4 vítimas fatais, mas no total foram 11 vítimas. Sobre as perguntas de investigação policial, os corpos dos 4 homens foram encontrados nas proximidades do apartamento de Stephen Port. Então, no final do verão de 2014, o Aldgate, o primeiro, foi encontrado na frente da casa do Stephen e o restante na proximidade do cemitério, né? As outras 3 vítimas. Foi aí que os grupos LGBTs começaram a ficar atentos. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Temos um assassino em série matando jovens LGBTs. Eles começaram a criar um burburinho ali de que alguma coisa não estava certo. O Pink News e o grupo de assessoria independente LGBT da Força, acreditando corretamente que havia um assassino em série em geral e que a polícia havia dito que esses crimes não estavam ligados. Mais uma vez, a briga das pessoas contra o ato da polícia, o ato falho de não pesquisar, de não fazer exames. Eu também acredito que rola, sim, muita homofobia que fez com que a polícia fizesse essa vista grossa. Teve um documentário da BBC One, transmitido em março de 2017, e é um catálogo ali das falhas policiais na resposta às mortes, né? Enfim,
O vizinho de Stephen Port, que havia sido testemunha, ele disse que o Stephen vivia num estado atordoado, como um grande recipiente cheio de pó branco e garrafas de líquido claro. Quando ele fez uma visita inesperada à sua casa, ele também relatou ter recebido mensagens de texto suspeita do Steve sobre uma das vítimas. O colega de quarto anterior de Kovari, o John Pepe, procurou na internet por outras mortes inexplicáveis na área de latidos, e ele ficou surpreso com as semelhanças do caso da morte de Anthony, especialmente os locais onde os corpos foram encontrados. No entanto, a polícia de Birkin e Dagenham não vinculou os dois casos. A saber da morte de Whitworth, ele ligou para o detetive da polícia de Birkin e Dagenham e exigiu saber se eles achavam que os 3 casos estavam ligados ou poderiam ser assassinato, pois ele estava preocupado com sua própria segurança. Ele estava certo de que aquilo ali era um assassinato e tinha uma ligação. Ele também se ofereceu para ser entrevistado, pois sentiu que poderia ter informações relevantes sobre os últimos movimentos de Kovari, mas ninguém entrou em contato com ele em resposta, mesmo depois que ele teve as organizações como o Pink News contactá-los em seu nome. A mulher que encontrou o corpo de Kovari e encontrou o corpo de Whitworth 2 semanas depois no mesmo local e quase exatamente a mesma posição, ela também relatou ter pensado que a polícia de Birkin e Dagenham não tinha ideia do que estava fazendo para não ligar os 2 casos. Ou seja, preconceito explícito por parte da polícia. A madrasta de Daniel disse que quando a polícia informou sobre a sua morte, eles a levaram a acreditar que ele tinha tido uma overdose de drogas, apesar de nenhuma investigação ter ocorrido, e descartou também as contusões sobre os seus braços, que um legista mais tarde afirmou que significava que o envolvimento de terceiros não poderia ser descartado. Eles pegaram a suposta nota de suicídio deixada com o seu corpo pelo valor facial, enviada um pequeno fragmento para os pais do Daniel, pedindo para eles verificarem se a caligrafia era dele mesmo. Embora eles disseram que não tinha certeza, foi estabelecido no julgamento que a polícia de Bacon e Dagenham havia registrado isso como confirmação de que era a caligrafia do Daniel e que a polícia não havia apresentado a nota para análises especializadas. Quando o casal foi mais tarde mostrado o documento completo, o pai do Daniel imediatamente comentou que ele não viu nada que indicasse que a carta teria escrito pelo seu filho. O casal também havia perguntado se a polícia tinha investigado quem estava destinado ao, abre aspas, o cara com quem eu estava ontem à noite. Isso é porque o Steve, ele tinha colocado uma carta no Daniel, uma carta de suicídio, aonde na carta o Daniel dizia que o cara que estava com ele ontem à noite não tinha culpa de nada disso, ou seja, o Stephen Port. A resposta era que não seria possível descobrir todas as respostas, perguntando sobre desafiar o veredito aberto ou continuar a investigação. A madrasta encontrou então o que ela descreveu como uma atitude de que é o que é, lidem com. Da mesma forma, a irmã do Taylor relatou à polícia simplesmente dizendo à família: Jack está morto, e aceitando a seringa no bolso, pó branco na carteira e marcas de agulha no braço, indicado que ele havia se tentado sozinho e tomado uma overdose de drogas, embora seu irmão fosse muito antidrogas. Ela e a outra irmã entraram em contato com a polícia de Birkin e Dagenham 11 dias após a sua morte, por uma atualização sobre a investigação, e ficaram surpresos ao descobrir que nada estava ocorrendo. Eles então pesquisaram por si mesmos e se depararam com os outros 3 casos anteriores, mas a polícia respondeu negando que havia qualquer conexão. A polícia se fazendo de cega aqui no caso. Eventualmente, 2 semanas após a sua morte, a polícia concordou em levar as 2 irmãs para onde o corpo de Taylor tinha sido encontrado, na estação de Barking. Disse-lhes que as filmagens de Taylor e o outro homem tinham sido encontradas. As irmãs ficaram surpresas, por não terem sido notificadas, e mais surpresas ao serem informadas de que a polícia não estava tentando identificar o outro homem. Um deles descreveu a atitude da polícia como chocante. Em resposta ao questionamento sobre a credibilidade do relato policial,
do que a filmagem mostrou, o sargento mais tarde entrou em contato com eles para dizer que, após a revisão das imagens, não mostravam Taylor entrando sozinho no cemitério. Eles então pediram que as imagens do outro homem fossem tornadas públicas a fim de identificá-lo. A polícia estava relutante, dizendo que normalmente não libera imagens de câmeras de segurança, mas eventualmente cedeu. E 2 dias depois, Stephen Port foi identificado a partir das imagens e ele foi preso. Após a condenação, Stephen Port, a Comissão Independente de Queixas Policiais abriu uma investigação sobre os 17 policiais. Eles devem enfrentar uma ação disciplinar. A partir de novembro de 2017, isso estava previsto para ser concluído na primavera de 2018, mas não se tornou público até depois do veredito. E um novo inquérito conjunto sobre as 4 mortes. Os inquéritos sobre Covary, Whitworth foram mais tarde anuladas. As famílias também abriram uma ação civil contra a Polícia Metropolitana de Londres. A Polícia Metropolitana também informou em 2016 que eles estavam reexaminando 58 mortes inexplicáveis envolvendo drogas de estupro. Embora um porta-voz tenha dito que não havia nada que sugerisse que Stephen Port estivesse ligado a nenhuma dessas mortes. Em 2019, Gerald, conhecido por ter fornecido ao Port o GHB usado nos assassinatos, ele foi preso e condenado a 31 anos de prisão pelo assassinato do ator e empresário Eric Michaels, usando métodos semelhantes ao Stephen Port. Ele tinha como alvo Michael no Grindr e havia lhe dado uma dose fatal de GHB. Em 2020, um talk show brasileiro, Que História é Essa, Porchat, apresentado pelo Fábio Porchat, um membro da plateia chamado Rafael contou a sua história de namoro com Stephen Port. Rafael havia se mudado para Londres em 2012, aos 19 anos, e estava trabalhando como garçom, quando ele conheceu Stephen Port em um site de namoro. Depois que eles começaram a namorar, o Rafael ele se mudou para o apartamento de Stephen Port, onde moraram juntos por pouco mais de um mês. Depois que eles terminaram, Rafael voltou para o Brasil, onde conseguiu um emprego diferente e começou outro relacionamento. Um dia, ele decidiu procurar o nome de Stephen Port online e descobriu sobre os assassinatos através de um artigo da BBC. Rafael disse que leu a primeira vez as palavras documentário, Stephen Port, serial killer. Ele estava interessado desde que pensou que Stephen tivesse escrito um próprio documentário sobre o serial killer. Foi aí que ele leu e percebeu de que se tratava. Depois de ter descoberto a verdade sobre Stephen Port, Rafael disse que, olhando para trás, havia muitas coisas estranhas acontecendo. Outro ex-parceiro de Stephen Port alegou ter terminado com o Steve devido ao seu comportamento incomum e infantil. Em julho de 2020, foi anunciado um novo inquérito que está previsto para acontecer em janeiro de 2021 para examinar todas as 4 mortes e investigar quaisquer falhas policiais. Em 2017, a BBC News exibiu um documentário How Police Missed the Grindr Killer, que examinou a investigação fracassada sobre os assassinatos de Stephen Port. Em 2019, foi anunciado que a BBC produziria um thriller de drama intitulado de Beacon Murders, escrito por Neil McKay, que será baseado na investigação liderada pelas famílias das vítimas de Stephen. Stephen Merchant interpretará o Stephen Port, enquanto Sheridan Smith e Jaime Winston participarão de papéis coadjuvantes. Em janeiro de 2021, foi anunciado que a transmissão do programa, já filmado e agora chamado 4 Vidas, seria adiada até que o inquérito sobre a morte das vítimas de Stephen fosse concluída, que por si só havia sido adiado devido ao coronavírus. Quando eu resolvi trazer esse caso à tona, eu resolvi trazer para alertar você que acha que perigo, criminosos e gente ruim só tem no Brasil. Cuidado quando você procura por um sugar daddy, cuidado quando você procura por um homem que te dê dinheiro, que te banque. O Stephen dava 800 libras, mas em troca ele ceifava a vida das pessoas.
tem que ter cuidado, porque muita gente tem na cabeça que o perigo está só no Brasil. No exterior também tem muita coisa acontecendo, tem muita gente criminosa. Existe isso em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo tem gente boa, tem gente má, tem gente cruel. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. A gente viu, aqui no caso do Stiff, o tanto que a polícia fez vista grossa e o quanto eles não ajudaram. Por preconceito, por maturidade ou por falta de vontade, não sabemos. Mas sabemos que a Polícia Metropolitana de Londres nada fez. Não é só em Londres que acontece isso. Acontece em todos os lugares. Eu passei por uma situação, estou vivo, mas eu passei por uma situação difícil, pesada, onde eu também senti na pele o que é ser deixado para trás. Cuidado quando você vem para o exterior, migrando, achando que aqui você vai poder renascer tranquilamente e poder viver sua vida em paz. Cuidado com as suas ações, cuidado com as suas atitudes e cuidado com as pessoas com quem você conversa online. O perigo está em qualquer lugar. Pode estar do lado da sua casa ou pode estar no meio virtual. Essa é a história que eu trouxe para hoje. Se você gostou, deixa nos comentários. Para já, é nessa que eu vou. Um grande abraço para vocês e fui.